Olá a todos, vamos lá, direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a esta revisão e resumo em vídeo. Hoje o nosso foco é mergulhar no documento de avaliação de planejamento, indo fundo no capítulo 3, os saberes que vêm de casa. Isso é uma parte super importante do programa Famílias em Rede para 2026. A ideia aqui é entender como a gente pega todo aquele conhecimento incrível das famílias e da comunidade e transforma numa metodologia pedagógica real, estruturada e super legítima. É uma mudança de visão fantástica e a gente começa agora. Para começar nossa análise, pense nessa frase, que é a âncora de todo o documento. O avô não sabe dar aula, ele sabe ensinar. Forte, né? Ela bate bem no centro do desafio atual da educação. Existe um abismo, uma diferença gigante entre dar uma aula formal e o ato genuíno de ensinar, que é o que os mais velhos da comunidade fazem tão bem. Aquele saber prático, da vida mesmo, que passa de geração em geração. Muitas vezes, ele acaba ficando de fora da sala de aula simplesmente porque a escola não está preparada para escutar. E isso é o retrato exato da realidade em muitos lugares. A comunidade transborda de saberes práticos e afetivos. Mas o que acontece na prática? Aquele talento da família entra pela porta da frente da escola só para um evento especial. Sabe aquela avó que faz um artesanato lindo na feira de ciências ou aquela receita maravilhosa que só aparece na festa junina? Pois é. E logo depois, esse conhecimento sai pela porta dos fundos do calendário escolar, tratado só como uma cultura popular passageira e não como o coração do currículo. Então, para mudar isso, o nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 pontos bem rápidos. O paradigma do saber familiar, a passagem da decoração ao currículo oficial, o método usando o ciclo PDCA, o dia virtual de talentos e, por último, o exemplo prático do botinho arteiro. Seção 1. O paradigma do saber familiar. Repensando o conhecimento local. A grande falha universal que a gente vê no planejamento das escolas é essa mania de tratar a cultura popular só como um enfeite. E aí o documento traz uma provocação. Uma daquelas perguntas de diagnóstico para mexer com todo mundo que planeja e avalia a educação. A escola realmente anota e documenta os saberes que vêm de casa? Ou a gente só faz evento festivo isolado e pronto? Vale muito a pena parar e pensar na última vez que uma família foi para a escola não para ouvir reclamação ou ver nota, mas para ensinar algo valioso. Se isso não foi parar no caderno de planejamento, esse momento incrível simplesmente desapareceu no ar. Seguindo em frente, vamos para a seção 2, da decoração ao currículo oficial, a base teórica e legal. Gente, o ponto-chave aqui é que integrar esse conhecimento não é fazer um favor para a comunidade, não. Tem base teórica pesada nisso. Tudo começa lá na filosofia do Paulo Freire, que já cravava que o saber popular tem que ser o ponto de partida para educar. De lá para cá, a coisa evoluiu e virou até obrigação na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC de 2018, mais especificamente na Competência Geral 9, que manda valorizar a diversidade de saberes. Sem contar a Portaria MEC 642 de 2025, que cravou isso como política de Estado permanente. Ou seja, não é só uma ideia moderninha, é a regra do jogo agora. E a diferença entre fazer isso do jeito antigo e do jeito novo é gritante. Chamar um mestre do artesanato só para enfeitar um dia de festa é agir sem método, puro achismo. Fazer com o método, usando a pedagogia freiriana estruturada junto com o PDCA, significa mapear esses talentos, colocar no papel e transformar num conteúdo que a escola avalia e acompanha. E é por isso que a gente entra na seção 3, o método Ciclo PDCA, nossa ferramenta de melhoria contínua. Pensem no PDCA como o grande motor que faz tudo isso rodar. Ele pega aquela ação que seria isolada e transforma num processo que melhora o tempo todo em 4 passos. O primeiro é planejar, mapeando quem sabe o quê. Depois, executar, botando a mão na massa. Em seguida, verificar, avaliando tudo. E por fim, agir, que é pegar o que deu certo e jogar direto no planejamento da próxima aula. É um jeito super redondinho de garantir que absolutamente nada seja desperdiçado. Agora, seção 4. Dia Virtual de Talentos, o PDCA na prática. Para tirar do papel e rodar tudo isso em umas 3 ou 4 semaninhas, a sugestão de avaliação usa um kit de ferramentas que todo mundo conhece e que são super acessíveis. O Google Meet para as transmissões ao vivo, o Google Forms lá no comecinho para mapear os talentos escondidos nas casas e o Google Drive para guardar tudo bem seguro, alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados e já montar aquele dossiê maravilhoso para prestação de contas do PROEC. Olhando bem de perto para a fase Plan, o planejamento. A mágica começa usando o formulário para rastrear talentos na família. Com as respostas em mãos, a equipe não manda aquele bilhete padrão na agenda, não. É feito um convite super, hiper personalizado, chamando a família pelo nome para mostrar aquele saber específico.
É esse cuidado, essa especificidade que faz o familiar pensar, poxa, eles realmente querem o que eu sei fazer. E o engajamento vai lá no alto. E aí a gente chega na fase a execução. E preparem-se, porque essa é a grande sacada de todo o capítulo. A inversão total de papéis. Durante aqueles minutinhos da sessão de talentos, é o estudante que pega o microfone e faz a mediação. O familiar assume a cadeira de mestre ensinando. E o professor? O professor vira aprendiz. Ele fica ali, assistindo, prestando atenção e anotando quais habilidades da BNCC estão rolando ali naturalmente. Passando para o check, a fase de verificação. A poeira baixa e a equipe analisa aquelas gravações curtinhas. O que a gente aprendeu, onde isso se encaixa na BNCC e pronto, constrói-se o dossiê. O detalhe de ouro é que o familiar recebe acesso a essa pasta, tendo a certeza absoluta de que aquele saber da casa dele agora faz parte oficial da biblioteca de conhecimentos da escola. E para fechar o ciclo, vem a fase ACT, o agir. A equipe de professores se senta e transforma aquele aprendizado em sequências didáticas oficiais para os alunos. O conhecimento que veio de casa entra na prova, entra no trabalho escolar do trimestre seguinte. Ou seja, o evento não acaba quando a live desliga. Ele vira currículo de verdade. Seção 5. Exemplo prático. Botinho arteiro. A metodologia em ação. Porque falar de método é bom, mas mostrar funcionando é melhor ainda. Tem um estudo de caso sensacional de Cametá, lá no Pará, chamado Projeto Botinho Arteiro da Leitura. A escola de lá pegou conhecimento das famílias ribeirinhas e a lenda do boto e não usou só como historinho de fim de aula. Não mesmo. Eles transformaram isso na metodologia central para alfabetizar as crianças. Foi tão genial que o Ministério da Educação reconheceu. É a prova clara de que o método muda tudo. E o mais bonito é ver que isso traz benefícios em várias frentes. Quando os mais velhos entram para ensinar, cria-se uma ponte linda entre a escola e a casa. Isso detona qualquer preconceito de idade e, além disso, tem pesquisa mostrando que participar ativamente melhora a autoestima e a função cognitiva desses idosos. Todo mundo, sem exceção, sai ganhando. E pensem que toda essa mina de ouro documentada é só o começo. O próprio material de avaliação já avisa. Esse banco de dados gigante de saberes da comunidade vai ser entregue na mão do Grêmio Estudantil. No capítulo 4, são os alunos que vão fazer a curadoria de tudo isso para montar uma baita feira online de saberes, levando a escola muito além dos muros físicos. Para a gente encerrar essa análise, fica aqui a grande provocação para quem vive o dia a dia da educação. Olhando aí no seu entorno, qual conhecimento fascinante da vizinhança ainda está invisível, só esperando para virar um projeto incrível? O documento faz um convite final. Peguem esses saberes mapeados e levem para a live Papo Reto, para que novos caminhos e métodos sejam construídos em conjunto, em rede. O tesouro já está em casa, agora é só abrir as portas do jeito certo. Até a próxima!